Na semana passada vocês devem ter acompanhado uma polêmica que tomou conta da internet. Essa polêmica envolvia a relação entre o uso da inteligência artificial e os estúdios Ghibli, né? A gente viu aí que o ChatGPT, que é pertencente à companhia OpenAI, disponibilizou de maneira temporária essa ferramenta que transformou várias fotos das pessoas em animações dos estúdios Ghibli. E isso levantou um debate muito grande na internet. Tem até vídeo aqui no canal, se você não conferiu, dá uma olhadinha, que eu faço a minha análise e dou a minha opinião sobre esse tema. Mas esse assunto, né, mobilizou muita gente e trouxe algumas questões importantes que a gente precisa conversar, né, precisa aí entender para também poder estar ciente sobre detalhes, né, mais aprofundados sobre os designs, sobre os artistas digitais. E para poder me ajudar, né, para a gente poder conversar sobre isso, nós estamos trazendo aqui neste programa que vos fala o vice-presidente da Unidade, que é a União Democrática dos Artistas Digitais, o Carlos Real. Então, sem mais delongas, vamos recebê-lo. Mas antes, queria convidar você que ainda não é inscrito nesse canal a se inscrever, a também curtir esse vídeo, comentar aqui com a sua opinião sobre como andam os andamentos desse trabalho, podendo me elogiar, me xingar, elogiar o Carlos e aí fazer suas perguntas, enfim, muito importante. E também, mais uma vez, convidar você para se tornar membro deste canal em que você acessa os VODs das lives completos, todo o nosso conteúdo que não vai ao ar e também acompanhar conteúdo exclusivo para ampliar e melhorar a sua formação política, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos recebê-lo. Grande Carlos, bom dia, tudo bem, meu querido? Opa, bom dia. Prazer estar aqui com você, com o pessoal aqui do chat. Me apresentar brevemente, né? Meu nome é Carlos Rial, eu sou artista e professor de arte, de pintura, desenho. Atualmente eu sou vice-presidente da Unidade, né? A União Democrática dos Artistas Digitais, né? E estou muito feliz aqui de ter esse espaço para a gente conversar e trocar uma ideia aí sobre o trabalho que a gente tem feito. Pô, massa demais, Carlos. Agradeço muito aí a presença, né? Numa segunda-feira de manhã, friozinho da desgraça. Você mora por onde? Cara, eu tô morando em Campos do Jordão. Nossa Então, senhora, então não é nem friozinho, aqui, né? aqui o frio, eu brinco que assim, até o Alasca tem verão, né, cara? Aqui não parece que não tem, assim, no máximo tem um outoninho, depois é só inverno aqui, assim, né? Aqui Porra, é engraçado que faz tipo 26, 27 graus, o jordanense tá, nossa, que calor, meu Deus, tá quente hoje. pô, não, eu particularmente partilho da opinião que 26, 27 graus já é uma temperatura bem ok, assim, para você considerar calorzinho sensível, né? Não se compara a sucursal do inferno que fica o Rio de Janeiro no verão, por exemplo, né? Que bate 45, 40 e tantos. Mas, pô, Campos do Jordão é muito bom. Uma vez fui num casamento aí nessa cidade, que eu já contei essa história aqui na live, e enfim, foi um dia épico. Mas, né, a gente não tá aqui para falar sobre esses momentos de vergonha pessoal, a gente tá aqui para poder conhecer um pouco mais a respeito da unidade, né? Então eu acho que valeria a pena, Carlos, a gente começar a nossa conversa explicando um pouco, né, para todo mundo que está assistindo a gente, para todo o nosso público, o que, que exatamente é a unidade, como ela surgiu e qual que é a importância, né, da realização e da condução desse trabalho de organização dessa categoria, né? Se puder falar um pouco mais sobre a categoria também, enfim, fica à vontade. Tá. Então, a unidade ela surgiu ano passado, né? E às vezes é até um pouco difícil a gente se situar, porque foi tantos acontecimentos que a gente até se perde assim, né? Tipo, que mês que aconteceu tal coisa? É, porque, assim, tem sido um trabalho muito intenso, né? A unidade ela vai ganhar, ela nasce em março, né? E eu vou acabar entrando para a unidade, né? Na época de junho. Né? Após teve um período assim que teve muita polêmica assim, né, com o canal Meteoro, né, o uso de inteligência artificial, Uhum. e teve uma participação de uma artista, né, que é a Úrsula Dourada. E eu lembro assim que eu falei assim, pô, a Úrsula ela foi sozinha, né, nesse programa. A gente não pode ir sozinho, né? A gente tem que
se unir e representar, né? E aí, então, eu comecei a procurar se já existia algum movimento, né? Porque também não fazia ideia de como a gente criaria algum movimento, né? Tipo, como que eu começaria um movimento. E eu encontrei a Unidade e desde então a gente tem trabalhado, né? Fui convidado para ser secretário e posteriormente vice-presidente do movimento, né? E a gente tem lutado desde o ano passado, principalmente sobre a questão da inteligência artificial, né? Porque ano passado estava rolando no Congresso a Comissão Temporária de Inteligência Artificial para analisar o PL 2338 de 2023. E no primeiro momento, a gente viu que a versão inicial do texto, que é de autoria do Eduardo Pacheco, Eduardo Pacheco, né? Acho que, enfim, eu Rodrigo, confundo nomes, desculpa. é do antigo Rodrigo presidente Pacheco. do Senado, Rodrigo né? Pacheco. Rodrigo Isso, Pacheco. é ele mesmo. O autor é o Rodrigo Pacheco, o relator é o Eduardo Gomes. Acabei confundindo os nomes. Ele era muito deficitário na questão de direito autoral e de quem que poderia usar essa tecnologia, de quem que poderia usar, né? Mas, graças ao trabalho de nós, principalmente de outros movimentos, né? O Ministério da Cultura, né? A Subsecretaria de Direitos Autorais também colaborou, né? Hoje a gente pode dizer que na questão de direitos autorais é o projeto de lei sobre inteligência artificial mais avançado do mundo. Principalmente porque hoje ele diz que se você notar que você tem um material seu que foi utilizado para treinar a inteligência artificial, você tem direito a receber um pagamento, né? Obviamente que ainda tem muitos problemas, né, com esse PL. Teve a parte de trabalhista, que defende direitos gerais de trabalhadores, ela foi extremamente atacada, né, aos 45 do segundo tempo, né, por lobby das Big Techs, porque o texto previa, por exemplo, a proteção de proibição de demissão em massa para substituir trabalhador por inteligência artificial. E esses artigos eles foram tirados do texto, né? E é uma coisa que a gente também tem lutando junto com outros movimentos, como que a gente consegue agora reverter, né? Porque o projeto passa do Senado para o Congresso, né? Uhum. E além da inteligência, de trabalhar na questão da inteligência artificial, que é uma ameaça imediata, a gente tem tentado agir em outras questões que atrapalham, né? Que é a regularização de diversos tipos de profissionais, né? De arte digital, que não consegue, a gente não consegue saber quantos ilustradores tem no Brasil, quantos Uhum. designers gráficos, porque pela desatualização, né, obviamente pela precarização do trabalho, hoje em dia quase 90% ou mais das pessoas são MEI, mas você não tem você não tem um código KNAI para dizer quantas pessoas estão atuando, né? Quantas Uhum. pessoas estão atuando dentro desse modelo, né? Então a regularização da classe também é uma luta que a gente tem dedicado bastante atenção. E basicamente essas duas propostas foi o que a gente apresentou no Ministério da Cultura, né, semana passada. Eu estive lá, representando a unidade, né, porque nós ficamos em primeiro lugar das propostas do Plano Nacional de Cultura, né. Então, isso aí resume basicamente assim, nosso Uhum. trabalho mais externo, assim, né, de tentar resolver problemas que a gente tem. Uhum. Massa. Não, muito interessante você trazer essa questão, né, dessa reunião que vocês tiveram no Ministério da Cultura para poder pensar uma legislação em relação a isso, e tal. Eu queria que você conversasse um pouco mais a respeito disso. O que que foi conversado? Quais são essas expectativas? Como que vocês têm se organizado nesse sentido, né? Porque acho que um ponto importante que você trouxe também, a gente pode até abordar depois, é sobre a dificuldade da organização da categoria, né? Porque como tem uma falta de formalização muito grande, você não consegue nem fazer o rastreamento direito enfim, né? E não sei se tem um sindicato, acho que não tem um modelo de organização do trabalho assim mais tradicional, né? Mas como que foi essa reunião? Como que foi esse processo? O que que vocês estão imaginando aí para frente com essa articulação? Cara, eu posso dizer assim, que eu acho, na minha opinião, que a reunião foi muito positiva, né? Foi. Tinha mais acho que 15 proponentes, né? Porque na plataforma do Brasil Participativo tinha diversos eixos, né?
Então, eixo de fomento, eixo de preservação cultural, e a gente participou como eixo de cultura digital, acho que era o eixo 8. E, assim, no geral, assim, eles apresentaram todo o processo que eles vão dar para o Plano Nacional de Cultura, né, que eles vão transformar numa Lei Nacional de Cultura, para ser aprovada no Congresso, e essa lei vai durar por 10 anos. Desculpa, esse plano vai durar por 10 anos, né? Então, é um projeto para nortear e guiar os incentivos à cultura até 2035. O nosso projeto seria a criação de um plano setorial de artes digitais e, consequentemente, a reativação do colegiado setorial de artes digitais. Esse plano setorial ele serviria para guiar medidas, né, como eu comentei, dentro da perspectiva da cultura, de como que a gente pode melhorar as situações dos trabalhadores, né, desses artistas, desses designers, desses editores de vídeo, ilustradores, modeladores 3D, diversas outras profissões que permeiam, né? A gente costuma separar, né, essa questão do artista digital, principalmente pela questão de que ele se diferencia de um artista tradicional, de galeria, né? Porque a gente tem que vender nossa força de trabalho para tirar nosso sustento, né? Nosso salário geralmente é medido em horas, né? Então isso diferencia muito assim, essa questão da produção autoral de um quadro, de uma escultura, de uma obra de arte. E assim, a recepção deles foi muito boa, a gente levou um rascunho desse plano setorial, né, que envolve não somente a proteção, né, de artistas, como, por exemplo, uma das coisas que a gente viu como muito problemática, que é, por exemplo, em breve, um edital de cultura, vamos supor, um edital de cultura de quadrinhos. Alguém ganha esse edital, a pessoa gera todo o roteiro em inteligência artificial, gera todos os quadrinhos com inteligência artificial, e nada foi utilizado, né? E como essa inteligência artificial basicamente funciona através do uso indevido de imagens, né? Para a gente não dizer roubo, né? De imagens. Uhum. Como que, assim, que produção cultural que está sendo feito, né? Como que a gente está valorizando? Se você pode pensar numa animação que tem diversos profissionais, né? Tem o roteirista, o storyboarder, o animador, a parte de pós-produção, a parte de montagem. A pessoa vai fazendo tudo isso com uma inteligência artificial, quantos empregos deixaram de ser gerados e quanto que a gente deixou de avançar nessa questão, né? Uhum. Então a gente levou alguns rascunhos de algumas propostas e, assim, é óbvio que é uma percepção minha, de que estava lá na reunião, mas que eles estão muito interessados nessa questão. Eles estão com olhos, né, para essa questão da arte digital, dos trabalhadores que trabalham com arte digital, de como proteger e avançar isso, né? Então, é óbvio que ainda é um processo demorado, eu acho que a gente vai ter uma resposta definitiva ali para o meio do ano para frente, né? Porque vai ter toda essa parte de passar pelo Senado, depois pelo Congresso para se tornar uma lei, e a parte de execução começa no segundo semestre, né? Então, mas assim, a minha percepção é que assim foi uma conversa mais produtiva do que eu imaginei que seria, assim, né? Eu imaginei que eles estariam desinteressados ou desatualizados, mas eles estavam assim bem empolgados assim, né, com essa questão. E aí você perguntou, por que você perguntou? Ah, você perguntou da mobilização para a organização da categoria. Uhum. Cara, assim, hoje em dia, assim, a dificuldade é que o artista ele está muito isolado. Diferente de uma profissão como um enfermeiro, né, que pelo menos você tem diversas pessoas concentradas em hospitais, você consegue saber quantos estão ali empregados, além dessa dificuldade geográfica, a informalidade, né, tipo, somente questão de muita gente ser MEI, ou às vezes nem ser MEI, trabalha mais comissionado, né, não emite nota, não tem, dependendo do tipo de trabalho, é muito difícil a gente realmente saber quantos nós somos, né. A gente tem um levantamento inicial, a gente fez um censo ano passado, mas ainda assim é um acesso limitado, né? Mas a gente, se eu não me engano, a gente teve mais ou menos 5.000 respostas no censo
e a gente considerou 4.000 válidas, porque faltava informação como CPF, nome, Uhum. então a gente tinha essa dificuldade de saber, mas já, já dá para ter uma ideia assim, de algumas características assim, de como que o artista digital está trabalhando, né? Mas tem essa dificuldade realmente assim, de saber a quantidade e de como organizar, né? Então a gente tem utilizado principalmente a internet, que é uma maneira de acessar a gente que está no Distrito Federal, que está na Bahia, que está em São Paulo, está no Rio Grande do Sul. A gente consegue diminuir essa dificuldade geográfica com a internet. Uhum. Perfeito. Não, acho que dentro desse cenário a gente tem observado um processo muito grande de precarização do trabalho há muitos anos no Brasil, né? Eu acho que isso ganha uma especial atenção, uma especial aceleração a partir ali de 2017 com a aprovação da reforma trabalhista, mas isso vem de uma toada, né, de um avanço bem anterior em relação a essa, enfim, né, essa contradição em que a gente observa o capital tentando cada vez mais se apoderar, né, da maneira como você falou, do trabalho dos trabalhadores, que é através da expropriação indevida, né, que é a famoso roubo, né? Então acho que essa que é a questão central, assim. Eu queria te perguntar como que tem sido esse desenvolvimento da precarização do trabalho por parte das categorias de artistas digitais, designers e coisas assim, dentro desse cenário do mundo do trabalho, né? Como que geralmente essas relações de trabalho estão articuladas e que tipo de dificuldade isso pode acabar criando para os artistas, enfim, para os trabalhadores dessa categoria? É, então, a maior dificuldade antes da inteligência artificial era a questão da regularização, né? De ter, de ter um sindicato, de ter alguma questão organizada, né, para evitar abusos, né, de questão de carga horária, né, excesso de o famoso, né, que a gente chama assim na indústria de jogos também, né, de crunch time, né? Uhum. Que é tipo, tem que lançar essa animação, tem que lançar esse jogo, então sacrifícios têm que ser feitos, né? Esses sacrifícios geralmente caem nos trabalhadores, né? É o sacrifício que nunca vai pegar no bolso do cara que é dono da Activision, né? Não, não, o cara da Activision tá tranquilão, né? E aquilo, né? Também o ganho dele sempre vai ser exponencial também, né? Uhum. Quanto mais ele se dedica, né? Em relação aos artistas, não vai mudar, você só vai ter que trabalhar 12, 14 horas por dia. Uhum. Então tinha essa dificuldade, assim, né? Tinha dificuldade, assim, de ter uma certa padronização do ganho, assim, para evitar abusos, né? Hoje em dia, né, mas, sei lá, antes de 2017, né, 2016, você via casos, assim, de revistas, as revistas ainda tinham uma relevância, né, nesse período, mas que pagavam R$ 800 para fazer uma capa, né, de revistas que eu, enfim, não preciso citar o nome, mas são bem interessantes, né. Uhum. É, Perfeito, perfeito. mas então, assim, um veículo de circulação nacional, um artista ter que fazer. E as capas dessas revistas são muito elaboradas. Todo mundo que já pegou, vê uma ilustração, às vezes, de um dinossauro com um De um avião, alguma material bem coisa assim. interessante, né? Dessas revistas bem interessantes. E você fala assim, pô, e é um trabalho assim que a pessoa passa, às vezes, 20, 30 dias para fazer todo o processo de desenho, mas de ter uma finalização bem ajustada. Não é só um rascunho, né? Não é só vou fazer aqui em um dia eu terminei um retrato, né? Tinha que passar por revisão e tudo mais. Então, assim, é pouco. Tipo, provavelmente essa pessoa trabalhou e se for fazer o valor da hora, a pessoa ganhou menos que um salário mínimo, né? Pela hora trabalhada, né? Então, tinha esses problemas. A inteligência artificial, ela vem aumentar mais essas discrepâncias, né? Mas principalmente o que a gente tem notado é que tem dois tipos de problemas que acontecem. Um é de alguns estúdios, né, de empresas que as pessoas, sem perceber, elas trabalharam um certo período, sei lá, 3, 6 meses, e a empresa treinou essa inteligência artificial com o trabalho deles e demitiu as pessoas, Uhum. né? Então, isso já é um problema, assim, né? A outra que a gente tem sentido é que, com o avanço da inteligência artificial, o trabalho de artistas mais iniciantes, né, para utilizar termos como júnior, pleno, sênior,
o trabalho do júnior, ele acaba quase não existindo hoje em dia, né? Principalmente pensando em Brasil, assim, né? Porque você deixa algumas etapas para a inteligência artificial, entre aspas, mas quem acaba tendo que corrigir os problemas da inteligência artificial vai ser os plênios e os sêniors, né? Então, quem acaba tendo que trabalhar mais, mas quem está começando tem dificuldade de achar alguma posição inicial, né? Então, o que a gente faz com milhares de profissionais de design, de arte, de animação, que são formados todo ano e que não conseguem se inserir, né? Isso vai causando aquele problema de falta de mobilidade, né? E o salário estanca, né? Porque quem está não quer, empregos não são gerados, né? Quem está no emprego não quer pode sair, negociar né? por mais salários, né? Não quer sair, quer garantir a posição. Então você vai tendo esses problemas. E mesmo no mercado muito informal de freelance, a gente tem indícios de um artigo que saiu no ano passado que diz que desde 2022, plataformas como Upwork e Fiverr, né, que geralmente você tem anúncios muito de oferta de freelance, né, não só para artistas, mas para escritores, programadores, fotógrafos. O geral dessas ofertas já tiveram uma redução de 20%. Né? Então, em 2 anos, digamos assim, ofertas de trabalho até informais já caíram 20%. E 20% é um número, assim, na minha opinião, ele é catastrófico, né? Se a gente for pensar, assustador. um em cada 5 profissionais não está conseguindo mais tirar um certo sustento, mesmo que informal, né? Mesmo que, digamos, por vias informais, isso pensando no mundo todo, assim, já é bastante preocupante, né? Então, é um cenário que é difícil. E aquilo, né? São profissionais bons. Eu conheço profissionais assim que saíram de ganhar 8 mil reais assim, por mês, que é um salário razoavelmente digno, né? Bem digno para o Brasil, né? Mas para ter que tipo, fechar o mês com 500 reais, né? De ilustração e ter que complementar de outras maneiras, né? Então, num espaço muito curto de tempo, né? E esses profissionais, eles são obrigados a escutar que, você que não se adaptou, ou seu trabalho já era ruim o suficiente, tipo, para ser substituído por IA. Mas a questão é muito mais complexa, né? Tem toda essa questão da dinâmica do mercado, né? Que as pessoas, às vezes, simplesmente dizem, fica nesses termos meritocráticos, né? E por mais que a pessoa tenha consciência, dói, né? Dói você, tipo, olhar e falar assim, o que eu estou fazendo de errado? Tipo, fiz tudo certo, do nada tudo começou a dar errado, sabe? Sim, sim. Então tem esse aspecto assim que é bem difícil assim na questão do trabalho. Tem um elemento de culpa que eu imagino que seja muito presente, que eu acho que é um retrato muito grande desse modelo de organização de trabalho que a gente tem encarado cada dia mais, que é essa atomização dos trabalhadores, né? Então, eu acho que a gente está cada vez mais inserido dentro dessa lógica em que a gente fica isolado da nossa categoria e a gente se transforma em empreendedor de si mesmo, né? É um pouco de você virar uma empresa que está em esquema concorrencial, né, com outras empresas, entre aspas, e que na verdade são trabalhadores precarizados que ainda dependem, né, desses contratos, dependem desses projetos, né, e que vão sendo jogados cada vez mais às margens, né. E eu acho que é importante a gente tratar desse tema porque, bom, para fazer o gancho, na semana passada, 2 semanas atrás, a gente viu justamente uma questão envolvendo isso, né? O treinamento da IA com um novo produto, né? Com um novo traço que ali ganhou essa notoriedade, que foi a questão dos estúdios Ghibli, né? E eu acho que é bem importante, Carlos, para a gente também dar uma sinalizada um pouco mais científica porque a gente está falando, que é de expandir o debate para além de uma esfera que, enfim, né, tenta categorizar a arte como um trabalho muito especial, uma coisa muito descolada da realidade, sabe? Porque eu, enfim, enxerguei muito isso. Muitas críticas foram realizadas nessa direção, né? De que, tipo, a IA está nos brutalizando, está nos tirando a capacidade de fazer arte. Sim, está, né? Mas o que está em torno disso não é só esse ataque ao artista abstrato, né? Mas é o ataque ao trabalhador da arte, né? O processo de precarização
das condições de trabalho que altera esse processo produtivo e que, como você falou, né, por conseguinte, é uma estratégia que acaba barateando os custos de como as empresas vão gerar essas artes, né? E eu queria perguntar, como que vocês viram esse processo, né? Como que foi para vocês observar todo esse fuzuê nesse debate e tal? E quais são os problemas, né, que envolvem isso, né? A gente viu aí o Miyazaki, enfim, numa declaração mais antiga, lamentando que não gostaria de ver o seu trabalho sendo usado pela IA, etc, etc. Mas eu queria entender melhor, né, quais são as visões e perspectivas que vocês, né, que estão aí organizados, que estão aí mobilizados, tiveram sobre o tema. Então, a questão da OpenAI, né? Primeiro assim, né? Às vezes a gente sempre vai poder trabalhar com arte, né? Assim, a vontade do artista sempre vai existir, né? De criar, de às vezes fazer sua própria obra. Mas dentro dessa sociedade, a gente tem que existir. E a maneira de a gente existir é vender nossa força de trabalho, né? E como eu falei, né? A gente tem notado essa dificuldade, né? De conseguir trabalhos melhores, né? Porque hoje em dia, para se tornar um artista, são anos assim de estudos, né? Às vezes não precisa de uma faculdade formal, mas você investe em cursos livres, né? Você faz workshops, então você investe seu tempo e seu dinheiro para se tornar esse tipo de profissional, né? Então vai tendo essa dificuldade de existir, porque eu acho que o debate assim nunca vai ser, a gente pelo menos aqui, pelo menos nós da unidade, nunca a gente pautou o debate sobre se uma inteligência artificial é arte ou não, né? Porque porque se fosse isso, o problema seria muito fácil de resolver, né? Seria um problema abstrato, não seria um problema material, né? Que a gente tem que resolver, né? A gente entende a questão da OpenAI, que o serviço da OpenAI não ser um serviço que gera imagens, que gera textos. O serviço que a OpenAI procura vender é a substituição do trabalho humano, né? A gente já viu entrevistas do Sam Altman, entrevistas de outras empresas de IA, que assim, o objetivo deles é vender essa ideia de que as empresas não vão mais precisar de trabalhadores humanos e que a inteligência artificial será capaz de resolver tudo, né? Eu brinco que se usa, né? Muita gente trata a inteligência artificial assim quase como se fosse uma pedra filosofal, né, do capitalismo, né? Onde onde você coloca tudo, né? E você só vai transformar tudo em ouro, tudo vai ser melhor, vai resolver todos os problemas da humanidade, mas não é isso que acontece, né? Então, quando ocorreu essa questão da OpenAI, eu tinha uma outra viagem marcada, né? Eu vi as primeiras imagens do Estúdio Ghibli, eu já olhei e falei assim, cara, isso daqui é para chamar atenção. Isso aqui, se não for encomendado, tipo, se em páginas de memes não foram pagas para gerar memes sei lá, com a nova engine deles, eu sou o Paulo Cogos, né? Eu não, assim, tipo, assim, é evidente, assim, né? Principalmente que eu vejo na figura do Sam Altman, né? Ele quer ser o novo Elon Musk, né? Então, assim, o jeito que ele usa a internet, o jeito que ele dá as declarações dele. Então, assim, da mesma forma que o Elon Musk manipulou a internet por muito tempo, né? Tá usando de coisas que deveriam ser crimes, né? Com as coisas que ele fazia com as criptomoedas, né? Eu não duvido que o Sam Altman também, supostamente, né? Deixa eu me livrar aqui juridicamente das coisas, mas supostamente tenha manipulado as pessoas a ser guiadas por isso. Porque, apesar disso, o que mais me preocupou foi que as demonstrações que eu vi da nova versão da inteligência artificial, ela está muito avançada. Não só na questão do estilo, porque o estilo é a propaganda, é o que chegou nas pessoas. Mas é aquela isca que traz as pessoas para usar os produtos dele, né? Tanto que ele teve um anúncio aí que teve um momento que em 1 hora teve 1 milhão de novas contas, né? Mas assim, sites como, acho que talvez o pessoal até usar, né? Como o Canva.com, eu vi que a nova IA dele, se não me engano, é DALL-E 3, né? O DALL-E 3 estava conseguindo gerar layouts, né? Você colocava, ó, tá aqui uma foto, coloque uma imagem, uma mensagem assim do tipo oficina, dia tal, valor tal, e ele criava layout sem
sem necessidade da pessoa fazer a composição, né? Então, eu falei assim, pô, isso aqui vai matar um site inteiro, assim, né? Não só um profissional, vai matar um modelo de negócio, né? Então, assim, a gente tem orientado, né, as pessoas para focar nessa questão material, né? Eu entendo, assim, que muitos artistas ficaram frustrados, né? E pode ter havido excesso, né, de algumas pessoas atacando outros por utilizar a inteligência artificial, mas a gente tem que sempre orientar que, assim, pô, beleza, CNPJ, político, beleza. Pô, são pessoas que CNPJ não existe e político está ali para representar a categoria, então ele tem que, quer dizer, representar as pessoas, então ele tem que ouvir. Mas, assim, a gente nunca vai culpabilizar o profissional que tem que usar a IA ou está utilizando a inteligência artificial de alguma maneira por causa do trabalho. A gente reparou, a gente viu matérias que dizem que cerca de 60% de pessoas que usam o chat GPT usam porque foram obrigadas no trabalho. O chefe disse, implemente o chat GPT na sua rotina, né? Pô, então, assim, a maioria, basicamente, foi uma ordem que veio de cima para baixo, veio uma imposição disso, né? E tem essa... Então, assim, porque o problema não vai ser o indivíduo que está fazendo uma imagem, que está pegando, se transformando na trend do momento, né? Só que eu acho importante as pessoas também entenderem que é uma questão que uma categoria está dizendo, né? Uma categoria de trabalhadores, e que é um serviço que, assim, tem diversos problemas, com roubo de dados. Então, a imagem que as pessoas jogaram lá para fazer isso entrou já para os servidores deles. Quando você salva a imagem que você gostou do resultado, você tem um input positivo, né, que é mais parâmetro, né? É aquilo dos dados serem o verdadeiro petróleo, né? Eles vão tentar acumular o máximo para depois refinar e o que eles vão fazer depois, né? E assim, mas o que a gente tem que fazer é tentar mostrar para as pessoas essa problemática, né? E eu entendo, assim, que alguns excessos podem ter sido atingidos, podem ter sido feitos, né? Algumas pessoas podem... Porque, enfim, o profissional, o artista, ele tá de saco cheio já. Ele tá de tipo, eu não aguento mais, e às vezes pode ter sido excedido, mas é uma situação de que o que a gente tentou fazer é mostrar para as pessoas do tipo, olha, não coma tanto açúcar. E as pessoas falaram assim, tá, mas e meu chocolate? Não, pô, pode comer o chocolate, assim, mas a gente tá falando dos problemas do açúcar, né? Então, basicamente a gente diz, inteligência artificial tem problemas, né? O problema não é você indivíduo fazendo a trend, o problema é toda essa questão estrutural que vai acontecendo, né? Para a profissão, né? E para, enfim, que pode chegar em diversas outras profissões, né? Como eu falei, o objetivo não é substituir só artistas, é substituir todos os tipos de trabalho possíveis. É isso que eles estão vendendo. Eu acho que perdão, acho que essa substituição ela tá conectada com, ao mesmo tempo, um processo que a gente tem visto, né, especialmente no Brasil, de degradação muito grande do valor da força de trabalho da classe trabalhadora, a partir da aprovação de várias medidas, né? Então essa é uma coisa que a gente tem falado muito aqui. Por que o capital faz tanta questão de estar sistematicamente solapando e destruindo esses elementos ligados ao trabalho formal, né? Porque isso é uma maneira de mascarar a precarização, é uma maneira de você pressionar cada vez mais os trabalhadores a aderirem a esse discurso de empreendedorismo, a esse discurso de... que muitas vezes, né, Carlos, aí eu não sei qual que é a sua visão, a opinião da unidade em relação a isso, mas eu acho que tem uma consistência interessante para a gente analisar, que é a seguinte: o trabalhador ele vai olhar ali para a CLT e ele vai ver na CLT um trabalho que ele vai ganhar um salário mínimo e meio, às vezes 2 salários mínimos, vai trabalhar numa escala 6 por 1, vai trabalhar ali em condições muito precárias, e aí fazendo as contas, né, e ainda mais nessa dinâmica, né, que acho que se tornou muito favorecida pelo processo da pandemia, né, pelo avanço da pandemia, pela questão do avanço do home office também, em que ele vai olhar para a situação de, bom, eu posso trabalhar como CLT e ganhar um salário mínimo e meio e me ferrar aqui na escala 6 por 1,
Ou eu posso virar autônomo, trabalhar por projeto, trabalhar por entrega, tirar uma grana no final do mês que pode até ser a mais e assim, né, tentar vivendo um dia depois do outro. Então acho que a questão é que a gente está vendo que existe ao mesmo tempo um solapamento do trabalho formal, né, tanto que até as próprias estatísticas do governo federal sobre a diminuição do desemprego falam sobre a diminuição do desemprego, mas falam ainda não comentam a respeito do número astronômico de trabalhadores informais, que aí está na casa dos 40, 50 milhões de brasileiros, né? E aí muitos desses, acho que designers, né, artistas digitais se incluem nisso porque, enfim, trabalham por projeto, trabalham por entrega, não tem essa robustez maior assim, né? Então, eu queria entender também como que a unidade tem se organizado, né? Nesse sentido, você já falou um pouco da regularização, né? Da regulação da profissão, mas em outras medidas que pudessem, que poderiam, né, de alguma maneira, estar articulando, organizando e mobilizando os trabalhadores dessas categorias, né? Porque eu vejo que existe um incremento, um incentivo muito grande a essa perspectiva, né, individual, né, pela própria, enfim, pela própria conjuntura, pela própria forma de como isso está dado. E aí eu não sei dizer, né? Eu não tenho contato com todos os artistas e nem tô ligado, né, na linha geral. Mas como que essa perspectiva de organização e de mobilização é recebida pelos artistas, né? Como que isso é visto de maneira geral, né? Porque não sei se existe um discurso que está nesse sentido mais à esquerda, se existe um discurso que, na verdade, os designers e artistas. Ah, não tem que ter organização, tem que ter mobilização, né? Cada um por si mesmo, é isso aí, meritocracia, etc. Então, como que anda esse processo, né? Como que vocês têm pensado essa articulação? Então, o que a gente, assim, o que a gente tem percebido é que a unidade, ela é mais uma associação de classe, né? Então, nosso objetivo é representar todo mundo, independente da posição da pessoa, né? Tem algumas pessoas que, enfim, no caso, eu me considero marxista, mas tem pessoas que são anarquistas, tem pessoas que são sociais-democratas, progressistas, algumas pessoas de direita, algumas pessoas que não têm, às vezes, um viés político, não conseguem se definir dentro de um espectro ainda político, mas se diz que quer lutar a favor da regularização. Então, mas a gente vê uma adoção maior, né, do parte do movimento pelo pessoal que se considera mais de esquerda, né? Uhum. E assim, e a gente agradece muito, né? Porque os comunicadores, né, que começam lá atrás, né, com a Sabrina, com a Rita, depois vai vir você, o Ian, João Carvalho, né? Que sempre bateram na tecla de se organizar. Se organizem, se organizem, se organizem. Então a gente. As pessoas ouviram isso, né? As pessoas estão procurando maneiras de se organizar. Às vezes aparecem pessoas, como, por exemplo, escritores, a gente fala assim, para se organizar na unidade, né? Ou músicos, ou alguma coisa, a gente fala assim, pô, a gente não consegue cuidar de todas as categorias, né? Uhum. Então, o que a gente tem ajudado também é as próprias outras organizações, né, a criarem, né, suas formas de associação e se organizarem, né? No caso, uma delas foi a UNEBRA, que é a União dos Escritores Brasileiros. A gente tem contato com algumas outros movimentos de game dev, né, de desenvolvimento de jogos no Brasil, vai me fugir o nome, mas é um grupo de game dev trans, né, que também trabalha junto com a gente, outros games devs também, que compõem o que a gente chama de Coabra, né, que é a Colisão de Artistas Brasileiros, né, que a gente está tentando fazer um grande guarda-chuva que cabe todo mundo e luta junto. A luta é por um ganho coletivo, né? A gente, apesar de hoje existirem alternativas de, por exemplo, como você pode proteger sua arte, né? Que alguns programas chamado Glaze e Nightshade, né? Que oferecem uma certa proteção e o envenenamento das IAs. A gente entende que essas soluções, elas são individuais,
né? Elas são muito propagadas, a gente vê muito vindo dos Estados Unidos, né? Pessoas que falam de artistas que falam de IA nos Estados Unidos falam para as pessoas: se protejam, usem inglês. Mas essa proteção vai só proteger o indivíduo, o artista, né? E a gente precisa, né, que seja uma proteção geral, né? Porque da forma que eu entendo, não adianta um pequeno grupo estar ganhando se a grande maioria está perdendo, né? Porque no final, todo como diz, né, a Dilma, né, quem ganhar ou perder, vai todo mundo perder. Por causa disso, por causa da precarização. Então, quem hoje está, digamos assim, IA não me atinge porque eu estou numa posição... Não, pode esperar. Pode esperar que uma hora vai atingir, né? Vai atingir na forma de salário, de precarização. A pessoa pode não perder, mas de alguma forma pode ter esse processo, né? E então, assim, a solução a gente tem tentado procurar soluções que atinjam coletivamente, né, as pessoas, né? Sim. E a gente entende também, né, que também não adianta a gente só garantir a questão dos artistas, né? Porque também tem uma solução, tem toda uma outra estrutura por trás, né? Então a gente vê que a maioria das pessoas, né, apoiam, né, a redução para uma escala 4:3, né, redução de carga horária, plano emprego, né? É visível, então assim, mas porque principalmente que a gente escutou algumas críticas, né, nessa questão do estúdio Ghibli, né, de que a inteligência artificial vai democratizar o acesso à arte, né, tirando, digamos, o monopólio do conhecimento técnico, né, tipo, umas frases que provavelmente foi gerado por uma IA, assim. Mas o que democratiza realmente a arte é a pessoa ter, digamos assim, ter tempo, né, trabalhar numa escala 4:3, 30 horas semanais, a pessoa ter plano emprego, né? A pessoa ter... Porque de nada adianta a gente fazer essa redução e a pessoa ter que complementar com Uber, que é uma questão que acontece na Argentina, né? A gente vê muitos trabalhadores na Argentina tendo 2 ou 3 empregos, assim, ser comum lá agora por conta da crise que esse país enfrenta. Então, que é para a pessoa, tipo, ter tempo, não só de fazer uma aula de arte, mas fazer uma aula de música, ir num teatro, ir ao cinema, ter tempo para buscar, não só ver o que está na página inicial do Netflix, mas ir atrás de conteúdos que interessam mais, né? Ou participar de, sei lá, da preparação da escola de samba do bairro, que também é um fenômeno cultural, né? E por aí vai, né? Ter tempo de ter dinheiro para viajar, conhecer a cultura do Brasil, que, enfim, que é um país incrível, assim, a gente às vezes não consegue conhecer tudo porque não tem tempo, não tem acesso a isso, né? Então a gente entende, assim, que não basta apenas nós nos proteger, mas a gente também luta para que todo mundo tenha acesso a isso, né? Para virar uma bola de neve positiva, né? Sim, sim. E com isso, assim, tendo mais isso, obviamente vai ter mais emprego para artista, vai ter mais necessidade de fomentar essas produções, e com isso todo mundo acaba ganhando. Não, acho que você tocou num ponto muito, muito, muito importante, né? Que eu acho que está diretamente conectado com toda essa polêmica, com toda essa questão, que é o tema do trabalho, né? Eu acho que a gente tem vivido, né, tido a sensação nos últimos tempos de nunca estar trabalhando tanto e ao mesmo tempo precisar trabalhar cada vez mais para poder ter o mínimo das condições de vida, né? E eu acho que esse ponto que você toca sobre a importância da redução da jornada de trabalho é absolutamente fundamental e indispensável para essa discussão, né? Porque eu acho que a gente volta naquele ponto que tratamos no início, que é justamente avaliar, né, e perceber que nos últimos anos o capital tem avançado sobre a classe trabalhadora na forma de desvalorização da sua força de trabalho, e aí não só com elementos econômicos, né? Então a gente não está falando só de elementos ligados ao salário, ligados às condições imediatas de trabalho, né? Mas a gente pode detectar por trás disso também toda a orientação e a questão política que tem, né? Porque senão, como você falou, acho que a gente, enfim, né? A gente, qualquer categoria que se insira aqui, né? Porque eu não me considero, não sou um artista digital nem um designer e tal, mas também sou um trabalhador aí em situação de autonomia, né? Eu tenho aqui este canal que vos fala, então também
vejo e vivencio o drama, né, da autonomia, né? Mas eu acho que é importante a gente ver que por trás dessa questão econômica é preciso também fomentar uma questão política, né? A transformação dessa luta para que ela não gere esses ganhos particulares, como você comentou, né? Na formação de talvez uma aristocracia operária, né? Uma aristocracia de categoria, de tipo, tem um designer, um artista ou uma categoria, um grupo que vai ser menos atingido, né? Que vai passar menos por esse perrengue, mas é uma questão de tempo até que isso aconteça, né? E como você comentou, tem a plataforma de oferta de mão de obra, de arte, de design e tal, de que... Qual que é o nome da plataforma mesmo que você comentou? De freelance, de trabalho Isso, freelance, é. é o Upwork e Fiverr, acho que são as maiores. Você tem essas plataformas, você tem a própria Get Ninjas que está nessa mesma linha, você tem esse processo cada vez maior de plataformização do trabalho, né? De Essa separação dos... uberização, né? Exatamente, né? Você tem aí essa ilusão da autonomia que, na verdade, é marcada pela presença de um grande atravessador, né? Que é você depender dos aplicativos, depender dessas empresas para poder conseguir oferecer o seu serviço, né? E aí eu queria te perguntar como que anda, né, essa questão com relação, como que vocês enxergam, né, essa questão da relação dessa necessidade de organização dos artistas com um movimento também de redução da jornada de trabalho para a escala 4x3, aí 30, 36 horas semanais, mas, né, enfim, a gente pauta que o PCBR, que é a organização da qual eu faço parte, pauta a diminuição para as 30 horas semanais, né? E qual que é a relação que você enxerga, né, desse processo com a mobilização que vocês têm realizado aí na unidade? Como que isso tem chegado até os trabalhadores? Como é que isso tem gerado o debate? Só um comentário antes, né, que você falou que, também sou um trabalhador aqui precarizado, né? Eu acho que, assim, por mim já deveria existir uma unidade, né? Mas assim, alguma união, uma forma de associação dos YouTubers e streamers no Brasil, né? Que, assim, é uma plataforma que também é muito precarizada, né? Visto que o valor do CPM do Brasil, né? Do quanto que o custo por mil, né? Clique, só para explicar para as pessoas, né? É o custo por 1.000 visualizações, que é o valor de quanto o YouTube paga a cada 1.000 visualizações para os vídeos diversos aqui da plataforma. O Brasil, mesmo você hoje com 300 mil inscritos, você vai ganhar menos que um canal americano com 300 mil inscritos. E por que isso? Por que existe essa diferença, né? Sendo que a gente sabe que o Brasil é um dos países que mais consome YouTube, assim, no mundo, assim, né? Passa horas, assim, nisso, né? Então, assim, é óbvio, assim, que se a gente puder ajudar de alguma maneira, mas, assim, os profissionais, todos que já compõem nessa esfera de esquerda do YouTube, né? Você, o Ian, o Load, o Cauê Moura, e diversos outros que, enfim, eu vou ficar horas aqui citando nomes, né? Mas, assim, eu sou extremamente favorável, assim, de também vocês promoverem alguma forma de união, assim, para lutar contra isso, assim, né? E o que a gente puder ajudar, a gente com certeza vai dar o nosso apoio. Sobre a escala 4x3, a gente tem planos de tentar alguma forma a gente ainda não conseguiu parar e ajustar, porque todo o trabalho na unidade ele é feito voluntariamente. Hoje a gente conta com de 80 a 100 voluntários, que são pessoas que contribuem, né? A gente tem separação com alguns departamentos. A gente tem um departamento de pesquisa, departamento jurídico, a gente tem um departamento de relações institucionais, departamento de comunicação, o departamento administrativo, que ajuda a gente a coordenar todo mundo, e o departamento educacional, né? Então, assim, ainda assim a gente não conseguiu ainda, devido aos fogos que a gente tem que apagar, né, a sentar e traçar um plano, principalmente junto com o movimento VAT ou outros movimentos que estão lutando pelo fim da escala 6x1 no Brasil. Se for fazer uma pesquisa, eu imagino, com os artistas que compõem, não só os voluntários, mas também a base, né, que a gente chama, que são pessoas que estão ligadas a gente, mas ainda não contribuem, né, de maneira voluntária,
eu imagino que vai ser, se não for unânime, vai ser próximo de unânime essa redução, né? Principalmente porque muitos dos artistas, eles são artistas, mas eles têm duas profissões, né? Também, né? Então, às vezes a pessoa tem um emprego público, mas produz um quadrinho, a pessoa às vezes trabalha como, às vezes, enfermeiro, ou tenta se tornar um artista profissional nas horas vagas. Então, é muito comum isso, né? Então, obviamente, você teria a ganhar, né, do ponto de vista individual, com essa redução, né? Mas é questão assim de tentar sentar e alinhar, assim, né? É aquela coisa de que parece tão óbvio, às vezes, que a gente realmente, eu digo que a gente não conseguiu parar e sentar e fazer uma coisa direcionada a isso, né? O que a gente conseguiu fazer foi postagens, foi fazer discussões internas, mas ainda, assim, eu posso adiantar que provavelmente somos favoráveis a qualquer melhora para a classe de trabalhadores como um todo, né? Mas também mas algo efetivo, assim, tipo, mais marcante, assim, alguma parceria direta. A gente está no nosso horizonte, mas ainda a gente não conseguiu colocar em execução devido às demandas, né? Uhum. Perfeito. Carlos, estamos chegando aqui no final já. Queria primeiramente agradecer muito a sua presença aqui, esse papo que a gente teve para poder ilustrar mais algumas questões. Agradecer também os comentários e observações quanto à organização, né, da categoria YouTubers, né, qualquer coisa do gênero. Mas, enfim, né, agradecer mais uma vez e pedir para você dar aí os seus recados finais, se você aí falar, se a galera quiser conhecer a unidade, que é artista digital, designer e tal, você falar um pouco mais e, novamente, agradecer aí a presença, agradecer aí o aceite do convite às 10 horas da manhã de uma segunda-feira no frio de Campos do Jordão, que deve ser ainda mais contraestimulante para fazer qualquer tipo de atividade. Mas já agradecer de antemão. Não, o frio já acostumei, já estou morando aqui desde 2022, então já acostumei. Eu não sei se aparece, mas eu deixei aí no chat um Linktree, que tem o Linktree da unidade. Deixei aqui no Discord aqui da gente também, se depois você quiser. Não sei se isso aqui vai virar um corte, né? Mas também para colocar para o pessoal conhecer. Nós Você temos. me manda ele por WhatsApp para eu poder fixar ele? Mando. Eu acho que eu já mandei. Deixa eu ver. Deixa eu achar aqui. Ah, mandou, mandou, Já mandou. Perdão, perdão, eu não mandei. Vou tinha. deixar também o meu Instagram. Nas minhas redes sociais é @carlosreal, como tá aparecendo aí. Quem quiser me seguir, Blue Sky, Instagram e tudo mais, é @carlosreal. Ah, na unidade a gente tem o nosso grupo no WhatsApp e no Discord, como você preferir utilizar, né? Algumas pessoas preferem um ou outro, né? Por questão de comunidade. Está atento, né? Nossas redes, né? A gente geralmente divulga questões de mobilização para fazer a questão da votação, né? Do Plano Nacional de Cultura foi feita graças a isso, né? Então, a gente conseguiu ter 2.860 votos e foi a proposta mais votada, né? E assim, entrar na plataforma GovBR para votar não é das coisas mais animantes, né, que dá para se fazer, infelizmente. E assim, o que vocês tiverem assim de sugestão de como a gente pode também melhorar nosso trabalho, é um trabalho recente, como eu falei, completou um ano agora em março, né? Mas assim, o movimento vai crescer muito em junho, né, que a gente vai ganhar corpo, vai ganhar movimento, assim. Quem puder depois também quiser entrar como voluntário e ter uma participação mais ativa na mobilização, a gente vai abrir vai abrir um processo para as pessoas em breve. Uhum. E assim, se você não está organizado, né, mesmo que assim, comece a conversar com seus pares, né, mesmo que já tenha um sindicato, né, na questão, por exemplo, dos programadores, nada impede de você criar essa forma de associação, de organização, para representar a sua classe. É óbvio que um sindicato ele vai ter uma força jurídica maior, mas às vezes você pode ter uma força de mobilização também, né? Artista geralmente não tem sindicato, né? Não está inserido em um sindicato, né? Ou mesmo alguns sindicatos não contemplam a gente, né? Que nem relacionados ao cinema, né? Mas
a gente percebe que, assim, essa representação jurídica, assim, do sindicato, ela é um passo, mas a representação, a mobilização de todo mundo é parte de ser cada um contribuindo um pouco. É o que eu falo desde que a unidade começou a tomar corpo e as pessoas começaram a se voluntariar, é que não precisa ninguém ser o salvador da pátria. Se cada um fizer um pouquinho, né, muita coisa é feita, né? Se cada um contribuir no departamento da pesquisa, a pessoa contribui escrevendo um artigo, resumindo uma questão da IA complexa, pessoal da comunicação, alguém redige esse texto, faz um gráfico para explicar. Então, assim, o que a gente tem feito é um trabalho verdadeiramente coletivo, né? Onde todo mundo participa e a classe ganha como um todo, né? Então, quem tiver interesse, quiser apoiar a unidade de alguma maneira, se sentir representado, ou apoiar como um simpatizante, né? Ou como, eu sou advogado, eu quero contribuir. Beleza, nós temos um departamento jurídico. Eu sou programador, eu quero ajudar nas partes de IA. Também a gente aceita ajuda, né? Mas o nosso incentivo é para que existam mais movimentos que representem áreas específicas, né? E o que a gente puder ajudar, a gente sempre vai estar de braços abertos. E também agradecer o espaço, né? Da gente ter essa conversa, né? Explicar para as pessoas. E todo apoio, né? Que a gente percebe, assim, que muitos movimentos de esquerda têm dado para a gente nesse momento, assim, né? Para que as pessoas conheçam o que a gente faz e como... É aquilo, né? Vocês falaram para a gente se organizar, a gente se organizou. Então, então a gente está fazendo a nossa parte aqui. Pô, muito bom, Carlos, muito Obrigado bom. mesmo. Pô, que é isso, eu que agradeço a presença, eu que agradeço o tempo disponibilizado para poder conversar aqui com o pessoal e agradecer a entrevista muito esclarecedora, né? Quando eu fiz o vídeo ali sobre os estúdios Ghibli, além de muito xingamento, muita gente veio pedir, né, para eu trazer o pessoal da unidade, para a gente poder conversar um pouco mais a respeito disso, etc, etc. Então acho que isso foi fundamental para a gente poder ampliar qualitativamente o crescimento da consciência dos trabalhadores brasileiros, especialmente dessa categoria, né? Não só, mas como a gente está falando desses trabalhadores, a gente está se direcionando um pouco mais, mas entender também que isso é um processo que diz respeito a todo o proletariado, né? A toda a classe trabalhadora que está aí nessa correria, nessa luta, tá bom? Carlos, muito obrigado pela presença. Quando vocês precisarem, estamos aqui às ordens e desejar aí para você e para o pessoal uma boa semana. Obrigado. Também agradecer ao chat aí, que foi bem participativo. Não conseguia nem acompanhar aqui. Boa semana para todo mundo, gente. Até Valeu mais. demais. É nóis, hein? Tamo junto. Um abraço. Até mais. Olha aí. E aí, gostaram? Pronto? Esclarecedor? Gostaram? Ó. Cadê vocês? Vai? Cadê? Cadê? Onde estão os aplausos? Where is the aplausos? Aplausos.